Olá, que a doce paz do nosso Mestre amado nos envolva hoje e sempre. Amém. A reflexão do nosso tema desta semana, ela está no capítulo 2, dos itens 1 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: meu reino não é deste mundo. Se vocês quiserem também, vocês poderão pesquisar nos Evangelhos de João. Essa frase de Cristo, ela ocorreu quando Cristo foi preso, foi levado até a frente de Pilatos e Pilatos o interroga. Então quer dizer que és tu o rei dos judeus? E Jesus vê na maldade dos outros e a falta de conhecimento de Pilatos, retruca dizendo que meu reino não é deste mundo. Cristo, em sua sabedoria e simplicidade na sua forma de ensinar, e nós podemos pôr o exemplo do Pai Nosso, que é algo tão simples, tão singelo, tão profundo, tão autêntico, de uma forma imensurável em nossas vidas ainda. Ele também nos deixa mais essa frase: meu reino não é deste mundo. E o que possamos entender sobre essa frase? Cristo, quando responde dessa frase, ele identifica de forma bem objetiva, bem direta, que o mundo a qual ele dizia ser não era esse em forma alguma. Ele quer nos ensinar com poucas palavras, que é exemplo do Pai Nosso que eu já citei, onde nos faz refletir quanto ao nosso verdadeiro lar terreno ou espiritual, do que realmente nós poderemos levar daqui. Porque quando nós estamos aqui, na verdade é como se fôssemos um estagiário, um aprendiz, alguém ainda à busca do entendimento, um iniciático. E aí vem as questões da dificuldade, né? A dificuldade plena e duradoura, né, de entender se o que buscamos realmente é aquilo que será findouro a nossas vidas ou será duradouro enquanto matéria. Porque o nosso mundo aqui em que estamos encarnados, na verdade, ele é simplesmente um mundo transitório, um mundo de passagem. Um mundo onde vivemos para aprender, entender, buscar alguma evolução e, mais do que isso, nos encontrarmos como espíritos que somos. E aí, entre os nossos conflitos de vida, os nossos conflitos de trabalhar e conquistar bens, porque somos necessários a ter esse bem. Agora, como que nós vivemos, como que nós trabalhamos esses bens que são, na verdade, nossas responsabilidades. Responsabilidade essa que é dada e que ela pode ser excluída de nossas vidas, até mesmo com a nossa exclusão como um ser encarnado. É um conflito eternamente que vamos conviver, que vamos viver entre a moral e o material, de como nós conseguimos realmente
estar entre esses mundos, viver entre esses mundos com a nossa moralidade. Será que, após tudo isso, nós conseguimos realmente a construir os nossos conceitos? Conseguimos construir a nossa necessidade de vida material e se organizar também na vida espiritual? São muitos dilemas que começamos desde que nascemos, porque precisamos aprender a respirar fora da bolsa miniótica de nossa mãe. Ali a gente vai ter de se esforçar para respirar e para continuar. E por que não chorar para ver se ganha uma ajuda? Nós não precisamos chorar. Nós precisamos apenas buscar o nosso caminho, porque o Pai Celeste, lá em cima, Ele vai ver, Ele vai entender e Ele vai sempre nos ajudar. E aí começa toda a questão que nos impacta em nossa vida, em nosso crescimento moral como pessoa ou de alguém que vive em família. Impacta porque isso impacta diretamente em nós, então vai estar ligado ao nosso redor e mais do que isso também com o nosso viver. É a forma em que temos de buscar a reduzir o nosso orgulho, os nossos preconceitos, as nossas formas de ver e de pensar em nome do Cristo, com Cristo e somente para Cristo. Se formos avaliar, é algo grandioso, assim como nós respiramos. É algo tão grande que a nossa melhora como pessoa, a nossa saúde mental e espiritual estão diretamente ligados às nossas buscas espirituais. Porque sem ela, de nada somos, de nada viveríamos, de nada conseguiríamos. Essa busca mensal, diária, dioturna em nossas vidas, ela só vem a nos ajudar a entender um pouco mais uma situação que estamos, que passamos e que iremos passar. Será que nós já pensamos no futuro e no que temos de fazer no presente? Ou, melhor, o que deixamos de fazer no passado? Hoje, aquela pessoa que clama a sua ajuda, a sua necessidade, o seu amparo, ela está muito presa com você por algum motivo. Então, avaliem isso com cautela. Cristo, em todo o seu conhecimento, em todo o seu entendimento moral dos evangelhos, ele sempre deixou claro os seus ensinamentos de forma simples, mas profunda. É lá onde ele começa a mostrar para nós a questão da nossa natureza espiritual, da nossa importância no conjunto dos grupos espirituais que vivemos. E mais ainda, ele nos deixa sempre aptos a entender que sempre vamos conseguir passar por isso. Que não ficaremos para trás. Porque
se nós sabemos da necessidade da evolução, do amparo, do trabalho, então nós sabemos das nossas necessidades como cristão. Essa natureza a qual eu citei há pouco, ela sempre conseguiu superar de forma moralmente, a partir de exemplos, de mudanças de condutas, a partir de momentos de melhora. Afinal de contas, tudo isso é uma transição planetária, a qual nós estamos ligados a ele. Seja agora que talvez não consigamos ir, como pode ser no futuro o que nos deixa a seguir. Vocês já pensaram dessa forma, na mudança, da transição planetária, de nós, de como somos e de como podemos ser? Isso tudo, meus amigos, é nada mais, nada menos do que o nosso papel. Porque imagina o seguinte: qual será a nossa saúde mental e espiritual se deixarmos isso de lado? O que vai acontecer se começar a desprezar os ensinamentos e a palavra do Cristo? Qual que é realmente a nossa qualidade de vida, o que buscamos para a nossa vida dentro de uma visão dessa? O Cristo, deixando nós aqui na Terra, ele sempre busca a nossa melhora interior, porque é dela aonde está a necessidade, é nela onde a gente começa a entender realmente o porquê da necessidade do perdão, da aceitação. Que possamos entender realmente a nossa verdadeira fragilidade. E essa fragilidade, ela vai ser uma força para continuarmos amanhã melhores. Essa mesma flor, se buscada no passado, ela ressurge e nos ensina que devemos ser melhores. Que possamos entender melhor a nossa verdadeira fragilidade como ser humano, como pessoa, lembrando que somos um espírito e também fazemos parte da natureza e de um todo. Que possamos nos fortalecer em Cristo, nos seus sentimentos, no seu aprendizado, em todo o seu entendimento que ele deixa sempre. Afinal de contas, quando a gente começa a olhar, né, as verdadeiras características do amor, ainda não é deste mundo para nós, porque a verdadeira característica de amor somente o Cristo conseguiu entender até agora, porque ainda estamos burros e ignorantes na nossa evolução como pessoas em nosso entendimento. Mas eu queria deixar bem claro para vocês e para mim também que nós devemos nos pôr em seu nome, acreditar, porque se guardar isso só para alguns, qual é a oportunidade, o privilégio e a vida daqueles que estão conosco? Então eu gostaria de deixar uma reflexão, porque se o Pai, ele não nos deixa por acreditar em nós mesmos, porque ele quer que nós nos acreditemos e continuamos, e guardar como verdadeiramente nesse mundo de uma pessoa que busca o aprendizado.
que possamos trabalhar esses pensamentos numa necessidade, num amparo a qual estamos precisando.